megatemas e esboços do livro do profeta Joel. Temática: o dia dos gafanhotos. Derramamento do Espírito Santo. Filho de Petuel, enviado para a tribo de Judá. Joel começa seu livro com uma descrição de uma terrível praga de gafanhotos, que cobre a terra e devora as colheitas. A devastação causada por essas criaturas significa apenas o prenúncio da chegada do juízo de Deus, o dia do Senhor. Portanto, ele insiste que todos devem abandonar seus pecados e buscar a Deus. Nestas mensagens sobre o juízo divino e a necessidade de um arrependimento, transmite-se a certeza da bondade de Deus e das bênçãos que ele prometeu a todos aqueles que o seguirem. Propósito: prevenir Judá a respeito do iminente castigo de Deus como consequência de seus pecados e insistir para que o povo se volte para o Senhor. Datado: durante o período em que Joel provavelmente profetizou, isso é, aproximadamente entre 835 a 796, contagem decrescente do calendário antes de Cristo. Panorama da leitura: o povo de Judá vivia uma vida de prosperidade e então ficaram complacentes, por considerarem a presença de Deus como certa. Praticavam o pecado do egoísmo e da idolatria. O egoísmo é um comportamento caracterizado pela priorização dos próprios interesses e necessidades em detrimento dos outros. É uma atitude onde o indivíduo coloca-se como centro, buscando satisfazer seus desejos e ambições, muitas vezes ignorando ou minimizando o impacto em seu entorno. Características do egoísmo: foco no próprio bem-estar. O egoísta tende a se preocupar mais com o que lhe trará benefício próprio, seja material, emocional ou de qualquer outra natureza. Falta de consideração pelos outros. Dificilmente o egoísta leva em conta as necessidades, sentimentos ou opiniões alheias, priorizando suas próprias vontades e objetivos. Dificuldade em compartilhar ou cooperar. A tendência é reter recursos, ideias ou oportunidades para si, em vez de dividir ou colaborar com outras pessoas. Pode levar ao isolamento social. A falta de consideração com os outros pode gerar conflitos e afastamento, dificultando o estabelecimento de relações saudáveis e duradouras. Pode ser confundido com o egocentrismo. Embora relacionados, o egocentrismo refere-se à percepção de que o mundo gira em torno de si, enquanto o egoísmo é mais amplo e envolve ações e comportamentos voltados para o próprio benefício. Exemplos de comportamentos egoístas: apropriação de algo que não lhe pertence ou que deveria ser dividido. Ignorar pedidos de ajuda ou informações relevantes para outras pessoas. Priorizar suas próprias necessidades em detrimento de necessidades mais urgentes de outras pessoas. Utilizar os outros para alcançar seus objetivos sem se preocupar com o impacto em suas vidas. Falar excessivamente sobre si mesmo e seus problemas, sem dar espaço para os outros. O egoísmo pode ser visto como um obstáculo para o desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis e para o bem-estar da sociedade. No entanto, é importante notar que certo grau de cuidado com si mesmo é necessário para a sobrevivência e bem-estar individual. Na Bíblia, o egoísmo e a idolatria são apresentados como práticas pecaminosas que se opõem ao amor a Deus e ao próximo. O egoísmo, que é o excessivo amor a si mesmo, leva à busca por satisfação pessoal, sem consideração pelos outros, enquanto a idolatria envolve a adoração de algo ou alguém em lugar de Deus. O egoísmo é visto como uma manifestação da natureza humana caída, que busca apenas a própria satisfação e prazer, muitas vezes negligenciando os mandamentos de Deus e o bem-estar alheio. A Bíblia adverte contra o egoísmo, destacando que ele leva a outros pecados, como ganância, orgulho, cobiça e até idolatria. O cristão é chamado a lutar contra o egoísmo, buscando amar a Deus e ao próximo e a colocar os interesses dos outros em primeiro lugar. Idolatria. A idolatria é considerada uma transgressão grave, pois desvia a adoração de Deus para algo ou alguém que não merece essa honra. A Bíblia condena a adoração de ídolos, sejam eles imagens de escultura, deuses falsos ou qualquer coisa que tome o lugar de Deus no coração humano, como o dinheiro, a fama ou a própria pessoa. O profeta Joel preveniu que este estilo de vida provocaria, inevitavelmente, o juízo de Deus sobre eles. As consequências pelo pecado.
Capítulo 2, versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Um único míssil destrói uma cidade inteira. E o mundo está vivendo esta época de destruição. Descobertas na imaginação agora é uma verdade que vemos à medida que os homens começam a explorar suas mentes pecaminosas. As armas de guerra modernas abrangem uma ampla gama de tecnologias e sistemas, desde armas convencionais a armas não letais, incluindo armas hipersônicas, drones, sistemas de armas guiadas com precisão e armas de energia dirigida. O desenvolvimento e uso dessas armas continuam a transformar a natureza da guerra, com ênfase crescente em precisão, alcance e capacidade de resposta. Armas convencionais, tanques, veículos blindados de combate que desempenham um papel crucial em operações terrestres, como o T-80 e o Leopard 2. Caças e bombardeiros, aeronaves de combate que podem realizar missões de ataque, reconhecimento e superioridade aérea, como o F-22 Raptor e o B-2 Spirit. Mísseis, dispositivos guiados que podem atingir alvos a grandes distâncias, como ataques e mísseis hipersônicos. Drones, veículos aéreos não tripulados, VANTS, que podem ser usados para reconhecimento, ataque e outras tarefas, como o Bayraktar TB-2 e drones kamikaze. Artilharia, sistemas de armas que disparam projéteis a grandes distâncias, incluindo artilharia de campo, sistema de lançamento múltiplo de foguete e obuseiros autopropulsados. Armas portáteis, armas leves usadas por soldados individuais, como rifles de assalto, AK-47, M16 e pistolas. Minas terrestres, dispositivos explosivos enterrados no solo, usados para criar obstáculos e impedir o avanço inimigo. Ainda vulcões, terremotos, maremotos, furações e tufões deixam depreender sua força incontrolável e inexorável. Resta-nos apenas procurar abrigo para mais tarde reunir aquilo que sobrou. Poder, força, energia. Observamos com admiração a exibição na natureza ou nas obras dos homens. Mas essas forças não se aproximam do poder de Deus onipotente, Criador de toda a galáxia, átomos e leis naturais. O soberano Senhor reina sobre tudo o que existe e sempre será assim. Que tolice viver sem Ele. Que estupidez correr e esconder-se de sua presença. E quão ridículo é desobedecer-lhe. Mas nós o fazemos. Desde o Éden estamos sempre à procura de sermos independentes de seus controles como se fossemos deuses com o poder de controlar nosso próprio destino. E Ele ter permitido nossa rebelião. Mas muito em breve chegará o dia do Senhor. O profeta Joel fala desse dia. E este é o tema deste livro. Naquele dia Deus julgará toda a iniquidade e toda desobediência. Todas as contas serão juntadas, e o que está torto será endireitado. Semelhante a um destruidor exército de gafanhotos. É o castigo de Deus sobre o homem pelos pecados. Será esmagador, terrível e inevitável. Quando ele chega, não haverá alimento, água, proteção ou escapatória. O dia do ajuste de contas da humanidade com Deus. Deus está pronto a perdoar e restaurar todos aqueles que vêm a Ele e abandonam o pecado. Ele quer derramar seu amor sobre a humanidade e recuperá-la, para um adequado relacionamento com Ele. Deus é aquele a quem todos nós teremos que prestar contas. O dia dos gafanhotos. Uma terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Capítulo 1, versículo 4. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Uma praga de gafanhotos pode ser tão devastadora como um exército invasor. Os gafanhotos se reúnem em enxames tão numerosos que é impossível contá-los. Eles voam a muitos metros do solo que até parecem cobrir a luz do sol quando passam. Quando pousam no solo da terra, devoram quase toda a vegetação. Atacam e danificam tudo o que encontram em seu caminho. A minuciosa descrição de Joel
fez com que muitos acreditassem que ele se referia a uma verdadeira praga de gafanhotos que existia, ou que estava para acontecer, sobre a terra. Outra opinião é que os gafanhotos simbolizavam um exército de inimigos invasores. Em ambos os casos representam a devastação. E Joel chama atenção para o fato de que Deus punirá as pessoas pelos pecados. O último julgamento sobre todo o pecado e todo o mal. 2. A recompensa final que será concedida aos que crerem, obedecem e se manterem fiéis. Se você confia no Senhor, a expectativa desse último dia deverá servir-lhe como fonte de esperança. Pois, nessa ocasião, todos aqueles que forem fiéis estarão eternamente reunidos com Deus. No capítulo 2, Joel continua a descrever o efeito devastador dos gafanhotos. O alarme mostrava que a crise estava próxima. Entretanto, Joel deixa subentendido que essa praga seria apenas o pronúncio de uma crise ainda maior se o povo não abandonasse os pecados. Capítulo 2, versículos 3. Para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede. O jardim do Éden foi o primeiro lar de Adão e Eva, conhecido por sua beleza. Seu nome foi empregado aqui para descrever a beleza da terra para antes da devastação. Versículos 12 a 13. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta minha paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Deus disse ao povo que se voltasse a ele, enquanto ainda tenha tempo, pois em breve a destruição sobreviria a todos. O tempo também se esgota para nós. Pelo fato de não sabermos quando nossa vida termina, devemos obedecer e confiar em Deus enquanto podemos fazê-lo. Não deixe que algo lhe impeça de buscar a Deus. Muitas vezes, rasgar as vestes era sinal de que a pessoa sentia um profundo remorso. Mas Deus não queria uma demonstração exterior de penitência que não estivesse acompanhado do arrependimento interior. Cientifique-se de sua atitude perante Deus seja correta, e não apenas suas ações exteriores. Capítulo 2, versículos 18. Em sua mensagem, Joel atingiu um ponto crucial quando deixou de profetizar sobre o derramamento de suas bênçãos e de suas misericórdias. Mas isso só aconteceria se as pessoas começassem a viver segundo a vontade divina. Isto é, abandonassem os seus pecados. Onde há arrependimento, existe esperança. Esta seção do livro inspira-nos essa esperança. Sem ela, a profecia de Joel só nos traria desespero. Esta promessa de perdão deve ter encorajado o povo ao arrependimento. Capítulo 2. Versículo 20. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. O profeta previu a invasão do norte pelo exército da Assíria em uma fúria e tão numeroso quanto os gafanhotos. Joel começa com uma profecia a respeito da destruição da terra, e termina com uma profecia a respeito de sua restauração. Ele insiste na necessidade do arrependimento e termina com a promessa do perdão, que serão concedidos àqueles que se arrependem. Ele tentava convencer o povo a despertarem, livrar-se de sua complacência e entender o perigo de viver longe de Deus. Sua mensagem para nós é que ainda há tempo e que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que se voltar a Deus gozarão as bênçãos mencionadas na profecia de Joel, mas aquele que o rejeitarem enfrentará a destruição. Escrito e editado por Pedro Alves.